Olá, caros alunos, concurseiros, vamos gravar mais esse vídeo. Hoje nós vamos tratar sobre citação, intimação, comunicação dos atos. Vamos tentar finalizar a parte de citação, de intimação, das comunicações dos atos. Vamos avançar bastante esses itens nesse 13º vídeo sobre atos de ofício. Eu acho que é importante a gente conversar com vocês antes e explicar para vocês e até mesmo tirar algumas dúvidas. Primeiramente, gostaria de mandar um abraço a todos os alunos que estão compartilhando esse vídeo, que estão divulgando aí no seu banco de e-mails, que está compartilhando no Facebook, curtindo, que tem acessado o blog www.hernandoadvogado.blogspot.com.br, o Facebook Hernando Fernandes, o Twitter Hernando ADV. Colegas, o meu objetivo é colaborar com vocês. Então é importante que você escreva para mim dizendo como você está recebendo esse vídeo, se realmente esse vídeo está colaborando para você. Farei de tudo para melhorar as aulas. E mais um detalhe, se você pretende fazer outros concursos e tem alguma disciplina de direito que ainda você não encontrou na internet, mande para mim, que eu vou fazer uma seleção. Aqueles conteúdos que tiverem mais pedidos, eu estarei gravando para vocês. Ok? E que Deus abençoe esse nosso trabalho. Vamos lá. Comunicação dos atos. A prática dos atos processuais, exige a correspondente publicidade em relação aos protagonistas do processo, bem como a terceiros, objetivando deixá-los cientes da movimentação do feito. A comunicação do ato pode inaugurar a abertura de prazo para interposição de recursos, para a apresentação de defesa e para a prática de outros atos, seja quem for o sujeito. Ainda vamos entender as cartas. As cartas processuais apresentam 3 espécies: carta rogatória, carta de ordem e carta precatória. A carta rogatória dirige-se à autoridade estrangeira. A carta rogatória dirige-se à autoridade estrangeira, com atuação em outro país, respeitando-se as correspondentes convenções internacionais, podendo conter, caros colegas, a solicitação para a prática de qualquer ato processual. A carta de ordem, que se qualifica por ser comunicação originada de um tribunal da federação, destinando-se a juiz que se encontre a ele subordinado. A espécie carta de ordem é marcada pela existência de uma hierarquia entre as autoridades envolvidas na cooperação, de modo que aquela qual a carta se origina não solicita o seu cumprimento, mas, ao contrário, ordena este cumprimento. A carta precatória é a de aplicação mais frequente no judiciário, qualificando-se pelo fato pelo qual
qualificando-se pelo fato de envolver juízos não marcados pela relação de subordinação, razão pela qual o juiz de origem não ordena a prática do ato, mas apenas solicita essa prática. Pode observar, caros colegas, a solicitação para que seja efetivada a citação do réu fora dos limites territoriais de atuação do magistrado solicitante, a ouvida de testemunhas e das próprias partes quando solicitadas em localidades distantes do juízo, a efetivação de penhora judicial e outros atos. Deixando claro que a carta rogatória dirige a autoridade estrangeira. A carta de ordem é a hierarquia de um órgão, a hierarquia de um tribunal a um juiz. A carta precatória não há hierarquia, é a solicitação para que outro juiz de outra comarca realize uma ouvida de testemunha, atuação das próprias partes e de outros atos necessários. Caros colegas, da citação. A citação, nós já falamos, apresenta-se como um dos atos de maior importância no processo civil, já que completa a relação que apenas atava o autor ao magistrado. Sem a citação, teríamos apenas uma relação bilateral entre autor e juiz, sem se admitir a prolação de uma sentença, visto que essa deve se dirigir ao réu para acolher ou rejeitar as pretensões do autor, na espécie da jurisdição contenciosa. Modalidades de citação. A citação, em regra, deve ser realizada por correio, excepcionando-se a regra quando estivermos diante de ação de Estado, que se apresenta como gênero nas múltiplas espécies de demandas de família e que se refiram ao estado da pessoa, incluindo-se querelas de filiação e de parentesco. Neste caso, considerando que as ações correm por segredo de justiça, não seria de se admitir a efetivação da citação postal, ante a insegurança e a incerteza de que o documento judicial seja efetivamente recepcionado pelo seu destinatário. Ainda, quando a ré for pessoa incapaz, já que, pela sua falta de discernimento, não tem capacidade, reclamando-se seja a citação dirigida aos seus genitores, quando for menor, ou ao seu tutor ou curador. Terceiro caso da excepcionalidade da citação pelo correio. Quando a ré for pessoa jurídica de direito público, considerando o interesse revelado no processo, impondo-se a regra por questões de segurança jurídica. Quarta excepcionalidade. Na ação de execução, considerando que o mandado extraído desse processo não é apenas citação, sendo essa diligência acompanhada da determinação de penhora, que não pode ser executada pelo correio, na hipótese do devedor não cumprir a obrigação no prazo contido no mandato. Quinta, se o réu residir em local não atendido pela entrega postal, exigimos neste caso a citação através de oficial de justiça.
Sexta excepcionalidade. Se o autor requerer seja feita de outra forma, decidindo renunciar ao benefício que a lei lhe conferiu, no sentido de garantir fosse a citação realizada com a dinâmica esperada. Colegas, a citação deverá ser efetivada em qualquer lugar em que se encontre o réu, conferindo à lei a prerrogativa de um militar ser citado na unidade que estiver servindo, não sendo encontrado em sua residência ou não sendo esta conhecida. Atenção! Na hipótese de oficial de justiça entender que o réu está se ocultando para fins de não ser citado, o que só pode ser manifestado diante de 3 diligências operadas na residência do promovido, autoriza-se a efetivação da denominada citação por hora certa, que é realizada através de terceiro a ele ligado. Não basta, caros colegas, que o oficial de justiça por 3 vezes compareça à residência do réu sem encontrá-lo. Necessário que o desencontro revele um propósito do réu de se ocultar com a intenção de se esquivar do recebimento da correspondência judicial. Isso ocorrendo, haverá a intimação de uma pessoa da família ou de um vizinho, advertindo-o que, no dia e hora designados, retornará o auxiliar do juízo à residência do réu, a fim de promover-lhe a citação, ficando o terceiro advertido da incumbência de comunicar ao demandado desse propósito. Atenção! No horário designado, retornará o oficial ao local indicado e promoverá a citação direta do réu, na hipótese de fazer presente ou a citação na hora certa que se apresenta como citação ficta, na pessoa do terceiro antes advertido, o que reclama a nomeação de um curador especial em favor do promovido. Colegas, após a citação com hora certa, trata o escrivão de remeter telegrama, carta ou radiograma ao réu, cientificando-lhe da diligência anterior. É importante que vocês saibam que, preste bem atenção, a citação por edital, no fato de a ação ter sido proposta contra réus desconhecidos ou incertos, como se dá na realidade de certas demandas possessórias, assuntos tratados nos capítulos que você estuda petição e defesa do réu, no réu, é a mais adequada, citação por edital. E também se faz citação por edital no fato de o réu resistir em local ignorado, incerto e inacessível. Ainda, a citação por edital pode ser feita nos demais casos expressamente previstos em lei, como se dá, por exemplo, com a situação que envolve a ação de uso capião, cabendo ao autor promover a citação por edital dos réus que se encontrem em lugar incerto e dos demais interessados. Nós falamos também, eu gostaria de reforçar, sobre a revelia. O que interessa saber é que revelia é a ausência de resposta do réu. A revelia
é a ausência de resposta do réu. Intimação. A intimação qualifica-se como sendo a espécie de comunicação processual de maior repetição e incidência na dinâmica do judiciário, tendo por objetivo dar às partes, a terceiros e auxiliares do juízo, conhecimento de pronunciamentos e de demais atos processuais do juízo, conhecimento de pronunciamentos e demais atos processuais praticados pelo juízo da causa. Com a intimação, convoca-se a parte para que faça ou deixe fazer alguma coisa nos autos. Fazendo aí um resumo de tudo que nós estudamos. O ato processual qualifica-se como comportamento das partes, do magistrado e de todos os auxiliares da justiça, no sentido de criar, de modificar ou de extinguir um direito dentro do processo, classificando-se segundo o seu sujeito. Vamos resolver algumas questões para a gente fechar com chave de ouro esse tópico. Vamos lá. É correto afirmar que os atos do juiz consistem em sentenças, decisões interlocutórias, despachos e atos materiais, que não se qualificam como pronunciamentos em seu sentido estrito. Questão verdadeira ou falsa? Questão verdadeira. Mais uma assertiva. No que se refere à forma do ato processual, anotamos que o CPC apoia-se no princípio da instrumentalidade, validando o ato mesmo quando praticado sob forma diversa, desde que tenha sido alcançada a sua finalidade sem a ocorrência de prejuízo para as partes do processo. Esta é uma assertiva verdadeira ou falsa? É uma assertiva verdadeira. Mais uma questão, ainda de verdadeira ou falsa. O principal ato do autor é a contestação, enquanto a petição é o principal ato do réu. Verdadeira ou falsa? Falsa, porque na verdade o principal ato do autor é a petição, enquanto a contestação é o principal ato do réu. Mais uma questão. Pode-se dizer, em regra geral, que o ato processual deve ser praticado na sede do juízo, não sendo esta regra absoluta. Verdadeira ou falsa? Verdadeira. Em regra, o ato processual deve ser praticado na sede do juízo, não sendo esta regra absoluta, ou seja, é uma regra relativa. Mais uma questão. De acordo com o CPC, deve o ato ser praticado em dias úteis, de 9 horas às 20 horas, admitindo-se a prática de certos atos sem a observância desta regra. Verdadeira ou falsa? Completamente errada. Por quê? Deve o ato ser praticado em dias úteis. Verdadeiro. Das 6 horas às 20 horas, admitindo-se a prática de atos sem a observância dessa regra. Mais uma assertiva. O prazo processual fixa o início e o término da prática do ato, sendo próprio para as partes e para o Ministério Público,
quando atua como parte, e impróprio para o magistrado, o Ministério Público, quando atua como fiscal da lei e aos auxiliares da justiça. Questão verdadeira ou falsa? Esta questão está exata, correta. O prazo processual fixa o início e o término da prática do ato, sendo próprio para as partes e para o Ministério Público, quando atua como parte, e impróprio para o magistrado, Ministério Público, quando atua como fiscal da lei e os auxiliares da justiça. Mais uma assertiva. A comunicação dos atos processuais refere-se à publicidade, podendo ocorrer através da expedição de carta rogatória para juiz que atue dentro do país, de ordem de tribunal para juiz que se encontre a ele subordinado, ou de precatória, que não há subordinação. Questão verdadeira ou falsa? Questão errada. Só por uma modificação. Vamos lá. A comunicação dos atos processuais refere-se à sua publicidade, podendo ocorrer através da expedição de carta rogatória para juiz que atua em outro país, de ordem de tribunal para juiz que se encontrem a ele subordinado, ou precatória sem subordinação. Ok? Mais uma assertiva. A citação é a modalidade de comunicação que dá ao réu conhecimento da demanda contra si proposta, convocando-o para a apresentação da sua defesa, com a advertência de que a sua ausência gera o quadro da revelia processual. Podem gabaritar. Verdadeira ou falsa? Verdadeira. A citação é a modalidade de comunicação que dá ao réu conhecimento da demanda contra si proposta, convocando-o para a apresentação da sua defesa, com a advertência de que a sua ausência gera um quadro da revelia processual. Mais uma assertiva. O não atendimento à citação pode gerar os efeitos da revelia, consistindo na presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor, na fluência de prazos, independentemente de intimações cartorárias, e na autorização para o julgamento antecipado da lide. Questão verdadeira ou falsa? Questão verdadeira. O não atendimento à citação, caros colegas, realmente pode gerar os efeitos da revelia, consistindo na presunção de veracidade dos fatos afirmados, alegados pelo autor, na fluência de prazos, independentemente de intimações cartorárias, e na autorização para o julgamento antecipado da lide. Mais uma assertiva. A intimação é a comunicação processual que tem por objetivo dar às partes, a terceiros e auxiliares do juízo conhecimento de pronunciamentos e demais atos processuais praticados pelo juiz da causa. Questão verdadeira. Isso mesmo, questão verdadeira. A intimação é a comunicação processual que tem por objetivo dar às partes, a terceiros e aos auxiliares do juízo conhecimento de pronunciamentos e demais atos processuais praticados pelo juízo da causa. Colegas, vocês vão encontrar também diversas súmulas que falam sobre o estudo que nós fizemos. Destaquei aqui a súmula 163 do STF. Salvo contra a fazenda pública,
sendo a obrigação ilíquida contam-se os juros moratórios desde a destinação inicial para a ação. Olha, nós estamos aí encerrando esse módulo, né? Mas nós temos outro. Nós falamos aí dos atos processuais, das comunicações dos atos, né? Falamos das cartas e falamos também da citação e da intimação. E depois vamos falar no próximo vídeo das nulidades e dos prazos. Agora, outra coisa que eu gostaria de passar para vocês. Olha aqui, só um lembrete das cartas, que é importante vocês lembrarem. Carta de ordem, se o juiz for subordinado ao tribunal que ela emanar. Carta rogatória, quando dirigida à autoridade judiciária estrangeira. Carta precatória, quando dirigida à autoridade judiciária dentro do território nacional do mesmo grau. Preste atenção em mais uma coisa. Requisitos da carta de ordem, carta precatória e carta rogatória. São requisitos essenciais da carta de ordem, da precatória e da rogatória. Indicação dos juízes de origem e de cumprimento do ato. Inteiro teor da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao advogado. Menção do ato processual que lhe constitui objeto. O encerramento com a assinatura do juiz. A carta precatória, os motivos para recusa pelo juiz deprecado. O juiz recusará o cumprimento à carta precatória, devolvendo-a com despacho motivado, quando não estiver revestida dos requisitos legais, quando carecer de competência em razão da matéria ou da hierarquia, quando tiver dúvida acerca da autenticidade. Sobre a citação, lembre-se, a citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto nas ações de Estado, quando for pessoa incapaz, quando for pessoa de direito público, nos processos de execução, quando o réu residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência, quando o autor a requerer de outra forma. A citação provincial de justiça, requisitos dos mandados, nome do autor e do réu, bem como o respectivo domicílio ou residências, o fim da citação com todas as especificações constantes da petição inicial, bem como a advertência de que se refere o artigo 285, segunda parte, se o litígio versar sobre direitos disponíveis. A cominação, se houver, o dia, hora e lugar do comparecimento, a cópia do despacho, o prazo para a defesa, a assinatura do escrivão e a declaração de que o subscreve por ordem de juiz. Citação por edital, hipótese de realização. Far-se-á citação por edital, quando desconhecido ou incerto o réu, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar, nos casos expressos em lei. Quais são os requisitos para a carta, a citação por edital? São requisitos para a citação por edital: afirmação do autor ou a certidão do oficial, nos casos em que é desconhecido ou incerto o réu ou quando ignorado, incerto ou inacessível no lugar onde se encontrar. A fixação do edital na sede do juízo, certificada pelo escrivão. A publicação do edital no prazo máximo de 15 dias, uma vez no órgão oficial e pelo menos 2 vezes em jornal local onde houver. A determinação pelo juiz do prazo que variará entre 20 e 60 dias, ocorrendo a data da primeira publicação. A advertência de que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu como verdadeiros fatos articulados pelo autor, se o litígio versar sobre direitos disponíveis. Muito bem. No próximo encontro, nós falaremos sobre das nulidades, dos prazos e adentraremos um pouco
no Código de Processo Civil, fazendo uma leitura comentativa sobre todos os dispositivos que estão sendo cobrados no edital do TJMG. O meu muito obrigado. Compartilhe essa ideia. Compartilhe esses vídeos com os colegas, com os amigos e reveja quantas vezes for necessário. Bons estudos e que Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.